Olá a todos, esse vídeo aqui é sobre o amplificador classe B. Mas antes de eu falar no amplificador em si, é importante você saber essa informação. Essa imagem que você vê, ela representa a junção P e N. Ao lado esquerdo a junção P, ao lado direito a junção N. Exatamente nessa fronteira existe uma coisa chamada de barreira de depressão ou região de depressão. Essa barreira ela existe provocando o afastamento das cargas elétricas. Ela existe no diodo, existe no transistor, e essa barreira não é vencida a não ser que seja colocada uma diferença de potencial daqui para cá. E essa diferença de potencial, devido à estrutura do componente, ela exige que seja acima de 0,7 volts. Quando atinge 0,7 volts, passa a fluir uma corrente entre essas duas regiões. Então é importante você saber da barreira de depressão e que é necessário 0,7 volts para ela ser vencida. Enquanto não se atingir esses 0,7 volts, a barreira de depressão impedirá que flua uma corrente nesse semicondutor. No caso aqui é um diodo. Um transistor vai ser P, N e P, ou N, P e N. Então, querido, só a título de informação para a gente poder falar sobre o amplificador classe B. Bem, querido, esse aqui é o amplificador classe B. Preste atenção no modo como ele está ligado, como é que ele está conectado. Você observa que ele não tem um resistor de polarização que viria da alimentação para a base dele. Então significa que nessa situação, em relação à alimentação, ele está em corte. Quando houver a presença de sinal aqui, ele entrará em condução. Então isso seria uma maravilha se a coisa fluísse desse jeito que eu estou falando. Ele foi feito e confeccionado para vencer a desvantagem do amplificador classe A, que é pouco eficiente. Nesse tipo de configuração, ou seja, que só conduz quando há presença de sinal, ele se torna muito eficiente. Entretanto, o que você está vendo aqui é, quando houver o semiciclo positivo, ele vai provocar a saturação do transistor. Quando houver o semiciclo negativo, o transistor entrará em corte. Positivo, conduz. Negativo, em corte. O resultado disso, você vai ver um sinal ceifado, um sinal pela metade. E detalhe, o transistor só entrará em condução quando esse sinal atingir aqueles 0,7 volts que eu lhe falei lá no princípio. Por isso que eu dei primeiro a demonstração de como é que funciona dentro do semicondutor. Então você observa que venceu-se o problema da ineficiência do classe A, mas adquiriu-se outro problema, que ele só conduz metade do ciclo. Olha aqui, querido, o amplificador classe B. Transistor esperando o sinal, alimentado no seu coletor, alto-falante como carga. E o que acontece? Veja, está aqui o mesmo transistor que eu utilizei para fazer o classe A, estou fazendo agora o classe B. Eu estou injetando o sinal nele, sinal do celular, está sintonizado numa rádio aqui, o volume está no máximo, mas não dá sinal nenhum. Vou colocar o microfone aqui bem pertinho do falante e não dá sinal nenhum. Por quê, meu querido? Eu vou lhe mostrar aqui. Olha aqui, eu estou medindo a tensão AC no plug que eu estou injetando no amplificador. Em momento algum ela atinge 0,7 volts. Significa que está havendo sinal, o rádio está ligado, está conectado lá no o plug, está conectado no celular. Eu estou injetando esse sinal aqui no plug do amplificador, mas ele não amplifica, porque olha, o nível de sinal em momento algum passa de meio volt. Então esse sinal não é suficiente para polarizar o transistor, deixando-o conduzir e amplificar o sinal. Por incrível que pareça, quando eu ponho o meu dedo aqui na entrada do amplificador, aí ele dá o sinal de 60 Hz. O nível de sinal que tem no meu corpo é maior do que esse nível de sinal enviado pelo celular. Agora eu vou colocar um nível de sinal mais alto para esse amplificador amplificar só pela metade. Olha,
eu polarizei com nível de sinal maior. Mas olha o som, vou colocar o alto-falante bem em cima aqui para você tentar escutar esse som. Tá ouvindo esse som distorcido? Agora eu vou fazer uma coisa interessante aqui. Eu vou polarizar o transistor com o meu dedo aqui, ó. Vou colocar de coletor para base o meu dedo bem aqui. Aí ele vai aumentar o som, olha. Vou colocar aqui. Você viu que o som aumentou? Porque o nível de sinal ainda é baixo para excitar a base do transistor, para o transistor entrar em condução. Mas esse aqui é o amplificador classe B. Esse problema foi resolvido colocando 2 transistores com alimentação simétrica. Esse problema foi resolvido. Mas o amplificador classe B desse jeito bem simples, ele é inútil. Ninguém vai escutar um som pela metade. Agora olha só, querido, eu montei um pequeno pré para elevar o nível de sinal, e vou utilizar o mesmo celular, já está enviando sinal, já está conectado aqui, para excitar o classe B, B de bola. Preste atenção que ele é o mesmo transistor do classe A, só que vai acontecer isso aqui, olha. O sinal vai entrar completo, mas vai sair apenas o semiciclo positivo, pois é só esse semiciclo que é capaz de polarizar o transistor na configuração em que ele está. Ciclo completo, semiciclo amplificado. O semiciclo negativo ele é ceifado. Vamos energizar aqui. Energizado. Olha só. Os jogos do Rio de Janeiro vão marcar a despedida olímpica de muitas estrelas da história do evento. Não é por estar muito alto, é pelo tipo de polarização, pelo tipo de configuração do circuito classe B. Então, mas isso aqui foi resolvido e nós vamos ver mais adiante como foi resolvida essa questão.